Baderna em troca de marmita. Basicamente, a grande maioria dos que ainda se manifestam acampados na porta de quartéis é a garantia de 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e janta, que está sendo fornecida por alguns empresários que financiam esses movimentos. Exatamente aquilo que o Lula garantiu nos 8 anos em que governou e que é seu principal compromisso agora que vai retornar à presidência da República. Então, por que essas pessoas estariam protestando justamente contra aquele que vai oferecer aquilo que elas estão ali paradas, acampadas para poder ter? Assista esse vídeo até o final e compartilhe que você vai entender direitinho. No último final de semana, nossa equipe se infiltrou nesses movimentos em frente ao DCTA em São José dos Campos para verificar como é a estrutura e quem são essas pessoas e o que as motiva a estar ali naquele movimento antidemocrático, né? E o que a gente descobriu é que elas são divididas majoritariamente em 3 grandes grupos, que são aposentados falidos emocionalmente e financeiramente, boa parte inclusive dependente químico. Um segundo grupo de pessoas que são funcionárias de empresas fornecedoras, a maioria fornecedoras do governo, que estão ali 3 ou 4 para fazer volume de cada empresa, né? Junta para ali uns 20, 30 para fazer volume de pessoas e também para ajudar nas atividades do dia a dia. Um terceiro grupo daquelas pessoas desajustadas, desocupadas e até vagabundas que tem pela cidade, que é aquelas que não, aquele parente que não se encaixa em lugar nenhum, que você arruma um emprego, ele não dura uma semana no emprego. São esses os grupos majoritários. Logicamente tem um comando central que, pelo que a gente constatou, são pessoas que estão sendo pagas para estarem ali, que é formado de ex-sindicalistas, gente de movimento social e de partidos políticos que foram expulsos desses setores por tentarem tirar vantagens pessoais, mas descobriram como é que funciona a forma de organização, paralisação e outras coisas, e ali eles emprestaram, e é por isso que o Bolsonaro falou, olha, emprestou de movimentos sociais, é disso. Essas pessoas estão sendo pagas para repassar essas técnicas ali para frente, e também de assessores de políticos locais e também de igrejas que estão ali fazendo a parte de organização do local. E a principal motivação, além da comida, das 3 refeições diárias, o que para muita gente que está ali fazendo o pose que está bem, mas está bem quebrada financeiramente, bem endividado com problema, resolveu bastante a vida, é a questão da convivência. Muitas daquelas pessoas, como eu disse, são pessoas desajustadas, de difícil trato, pessoas até com dependência química, mas que têm muita pose, estão quebradas, mas mantêm a pose. Então ali eles simulam que estão protestando e outras coisas, e como acabam convivendo, acaba criando laços entre os seus ali, e aquilo é salutar, porque elas são muito adoecidas, são muito ressentidas da vida, né? E um fator curioso que a gente verificou é que mesmo nessa situação precarizada que elas estão, o ressentimento de classe ainda é muito forte entre elas. O mesmo ressentimento que as fez jogar um país que oferecia oportunidades para elas todas, eles estavam bem de vida, mas incomodava demais ver o filho da empregada ascendendo socialmente, a própria empregada não querendo mais ser empregada, tendo direitos. Aquilo incomodou demais, os brancos não queriam, os não brancos melhorando de vida, e agora ali no próprio movimento a gente via que essas pessoas em grande dificuldade na vida financeiramente se incomodam demais quando moradores de rua aproveitam também essa situação de comida grátis para comer. Elas querem se distanciar, elas se incomodam, elas olham torto para essas pessoas. Muitas gostariam que elas nem pudessem ter acesso a essa alimentação. O que inclusive eles já faziam isso antes, né, criticando quem dava comida para as pessoas, mas agora que é para elas não tem problema, porque elas estão ali num trabalho patriótico, né? O fato é que a grande maioria de pessoas realmente doentes, que o próximo governo tem que catalogar e ver, mandar assistentes sociais, psicólogos, para identificar que tipo de patologia cada um tem, para poder tratar. O caso delas não é de cadeia de tratamento, identificar, como a gente fez, essas lideranças e esses financiadores, e a partir dessas separações todas, criminalizar e prender, inclusive, aqueles que estão financiando esse tipo de coisa e organizando, e encaminhar as pessoas adoecidas por um tratamento para que a gente possa ter um país de paz no futuro. Então tá fácil de resolver esse problema, e acredito que o novo governo vai resolver isso rapidinho já nos primeiros meses.